Olá pessoal, como vão vocês? Adriana Timóteo, meu nome, professora da disciplina de Psicologia Jurídica. E nós vamos começar, nesse momento, a unidade 1. Para a gente começar a nossa conversa, o tema da unidade 1 é o sujeito do direito e o sujeito da psicologia. O que significa isso? Tem diferença? Tem semelhanças? Para a gente iniciar essa conversa, eu quero contar para vocês uma história real que aconteceu com o professor Luiz Eduardo Soares. Ele estava indo para um congresso e ele, indo para esse congresso, ele desceu do avião no aeroporto, indo no táxi para essa faculdade que ele ia palestrar nesse congresso. Na conversa nesse táxi com o taxista fala que que um grande amigo dele, na verdade, que era motorista de ônibus, foi assassinado por um jovem que entra no ônibus, pratica um assalto e comete aí o homicídio com o motorista do ônibus. A conversa do taxista com esse professor que eu disse foi uma conversa assim. O taxista comenta: no Brasil tinha que ter pena de morte. Esse jovem que matou esse meu amigo, que era motorista de ônibus, ele é um monstro. Mereceria ou ficar na prisão perpétua, ou então ter a pena de morte, ou então morrer. E aí a conversa vai. Chega num ponto que o professor Luiz Eduardo ele vira e fala assim: vamos pensar, porque o taxista fala que esse pai de família, que era amigo dele, deixou uma família, deixou filhos, deixou a esposa, filhos pequenos que agora precisariam deixar de estar na escola para trabalhar, porque tinham que se sustentar. E aí o professor intervém dizendo: vamos lá então. Vamos pensar que um dos filhos desse seu amigo, que agora não vai estar na escola, vai estar passando por uma situação difícil em função da morte do pai, vamos supor que ele cresça, em função da ausência do pai, ele comece a se envolver com drogas, se envolver com atos infracionais, e aí chega um momento que ele entra num ônibus, às vezes precisando muito usar droga, sem ter dinheiro para poder comprar. Ele entra no ônibus, ele assalta e aí ele acaba cometendo um homicídio ao motorista do ônibus. Você acha, o professor pergunta para o taxista, você acha que o filho do seu amigo mereceria a pena de morte ou a prisão perpétua? O taxista pensa e ele fala: eu nunca tinha pensado por esse lado. Esse início de conversa é para a gente pensar que uma história sempre tem vários pontos de vista. E aí, o que isso tem a ver com o sujeito do direito e o sujeito da psicologia? A gente vai conversando e isso vai ficando claro ao longo da nossa conversa. O objetivo da unidade é que a gente possa compreender a concepção do sujeito no direito e na psicologia, a reflexão das potencialidades e dos desafios no encontro desses dois campos de saber, e a gente vai falar também um fragmento de um caso de um adolescente, não é esse que eu falei no início, autor de um ato infracional em cumprimento de medida. Ou seja, a proposta é sempre que a gente relacione teoria e prática, que a gente pense com os teóricos e que a gente também possa problematizar, operacionalizar e refletir pensando no exercício profissional. Vamos lá. Para iniciar essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, nesse ano, ela já iniciou em Nova York em 1993 e no Rio de Janeiro em 1996, ou seja, há pelo menos 27 anos atrás já se discutia essa interlocução do direito com a psicologia que a gente está fazendo aqui hoje.
para a gente pensar na importância dessa discussão, ok? A concepção do sujeito no direito. De acordo com Silva, um dos autores que a gente trabalha com mais detalhes no livro texto também, o texto jurídico é um texto sem sujeito. Como assim? Na verdade, refere-se a um sujeito epistêmico reflexivo, subjecto, não é o eu psicológico, ou seja, é uma subjetividade desencarnada, esvaziada do conteúdo existencial. Está em foco um pensamento puro, limpo e sem paixões. O sujeito, então, do direito é esse sujeito cartesiano, é um sujeito da ciência, esse sujeito onde a questão racional, a gente vai ver aqui, tem a centralidade da racionalidade humana. É aquele que tem o livre-arbítrio, é consciente dos seus atos e tem o controle das suas vontades. Está tudo sob controle. Esse é o sujeito do direito. A partir dessa concepção, a gente vai ter um direito normativo, onde a norma básica é que vai ser o fundamento, do direito, e um campo, do direito aí, com uma teoria do sujeito esvaziada do seu conteúdo psicológico. Célio Garcia traz essa informação para a gente. Então, voltando um pouquinho, quando a gente pensar na concepção de sujeito de direito, de sujeito da psicologia, nessa disciplina, psicologia jurídica, é para a gente pensar algumas coisas que acontecem, algumas coisas que às vezes estão vigentes, elas estão fundamentadas em alguma concepção. E a gente às vezes não pensa sobre isso. Então, as coisas elas não estão dadas, Se a gente parar e refletir um pouquinho, a gente vai ver o que fundamenta, em que contexto que elas foram construídas. E aí, a gente teve uma mudança nessa concepção do direito, que essa norma básica que foi colocada como, a norma básica que fundamenta, na verdade, essa norma básica, ela é uma ficção. Ela não era tão... E aí a gente vai ver com mais detalhes no livro texto, que a gente cita o autor, um jurista muito renomado, que é o Hans Kelsen. Ele, durante toda a sua vida, ele foi o fundador, dessa concepção do direito na vertente positivista, na vertente do direito fundamentado nessa norma básica, essa norma que não valoriza, não reconhece essas questões subjetivas. Ele mesmo, com 80 anos de idade, ao final da sua vida, ele faz essa mudança. Na verdade, ele teve um erro, não era tão assim. É uma ficção. Essa norma não é tão pura, abstrata como isso. E aí, falar isso traz alterações, traz uma nova concepção, E aí a gente vai ver, para a gente pensar um pouquinho, nesse aspecto aqui também do direito sendo fundamental para a constituição do sujeito. É um outro aspecto, porque o sujeito, ele nasce, Vamos pensar, um sujeito biológico, ele nasce, mas ele precisa de elementos, ele precisa de um aparato simbólico para que ele nasça enquanto um sujeito social, enquanto um ser inserido num contexto, Então, o direito fornece todo esse aparato simbólico, toda essa comunidade de sentidos. Desde o momento, por exemplo, que um bebê nasce e ele vai ser registrado, ali ele recebe um nome. Com aquele nome tem toda uma herança simbólica. E isso contribui para a formação dele enquanto sujeito. Não é ali um pedaço de carne, é um ser que tem toda uma história que o precede, inclusive. E isso tudo contribui para a constituição do sujeito. Então, isso é fundamental,
Um ponto para a gente pensar também é o sujeito dos direitos, porque a gente tem algumas categorias, alguns grupos. O exemplo que a gente vai trazer aqui é das crianças e adolescentes que, com o Código de Menor, que era uma legislação vigente há um tempo atrás, né, eles eram considerados objetos. O que eles sentiam, o que eles pensavam, o que eles viviam, não era considerado. Mas com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ou adolescente começa a ser tratada, a ser reconhecida como um sujeito de direito. Ou seja, os direitos que as crianças e adolescentes têm são reconhecidos. E aí, reconhecidos enquanto sujeitos que estão em desenvolvimento, e esses direitos precisam ser resguardados, né? A gente tem na legislação, a gente tem no artigo 4º do ECA, que fala do atendimento até absoluto, da prioridade absoluta para o atendimento quando é criança e adolescente. Então, isso traz uma mudança, né? Então, a gente trouxe dois aspectos. O sujeito do direito, que é um sujeito, então, esvaziado das suas paixões, dos seus desejos, né? É um sujeito abstrato. E a gente tem essa concepção do sujeito dos direitos, que é um sujeito que o direito reconhece os seus direitos, ok? Para a gente pensar um pouquinho na questão da penalidade, a gente trouxe Foucault, em 2001, que traz alguns princípios da lei penal. Lei penal? Por que a gente vai falar disso? Estava falando do sujeito. Como eu disse no início, a concepção que a gente tem de sujeito vai, inclusive, contribuir para uma pena a ser aplicada. Se a gente pensa, por exemplo, num sujeito perigoso, esse sujeito precisa ir para um lugar distante, isolado, né? Então, assim, a concepção de sujeito, ela embasa, mesmo sem a gente perceber, ela embasa as nossas ações. Então, pensando na penalidade, é uma sanção imposta legalmente, né? A natureza dessa sanção é uma pena, e aí a gente tem alguns princípios. O crime ou a infração passa a ser uma ruptura com a lei civil e não mais, como era um tempo atrás na história do direito, uma relação com a questão religiosa, com a questão da natureza. Então, isso tem uma separação. Então, não é mais uma lei religiosa que vai determinar, não é o pecado, tem uma separação de crime e pecado. Então, pensando crime, tem uma ruptura com a lei civil. E aí, essa lei penal, ela é uma lei, enquanto um outro princípio, que tem que ser útil para a sociedade. O crime, então, ele é um dano social cometido por um inimigo social. Vamos pensar um pouquinho. Dano social cometido por um inimigo social. Então, quem comete um crime ou uma infração é visto como um inimigo. Se a gente para e pensa nisso, o inimigo a gente precisa aniquilar, a gente precisa destruir, a gente precisa manter distante ou então tirá-lo mesmo de cena. Então, toda essa concepção vai embasando conceitos de pena, conceitos da penalidade. A gente tem como um dos exemplos a prisão, a gente tem uma mudança que é a reabilitação. Então, começa-se a pensar na pessoa que comete um ato infracional, na pessoa que comete um crime. Para mim é diferente falar quem comete um crime e quem é criminoso. Ser criminoso, isso é pesado, né? E cometer um crime foi algo que aconteceu ali. Ele tem muito mais história do que o crime que ele cometeu. Então, quando a gente pensa, vão surgindo também outras propostas da intervenção do Estado, que é alternativas negociativas. A gente tem a conciliação, a gente tem
a prestação de serviços à comunidade, são medidas mais negociativas e medidas, o que eu falei agora. Tem-se também uma concepção de pena que é substituída pela medida. A medida de segurança, por exemplo, quando se trata de um louco infrator. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na unidade 3. Então, tudo isso é para a gente pensar que o modo como as penas são estabelecidas e aplicadas também está embasado numa concepção de sujeito, ok? E para a gente pensar a concepção de sujeito na psicologia, o recorte que eu vou fazer dentro da psicologia é a psicanálise, que é para a gente pensar no sujeito do desejo, no sujeito do inconsciente. Então, tudo aquilo que não cabia no sujeito do direito, seus sentimentos, suas paixões, seus equívocos, seus enganos, tudo isso é bem-vindo para a psicanálise. É esse o material de trabalho da psicanálise, que inclusive considera, né, e reconhece que nós, enquanto sujeitos, não somos somente sujeitos conscientes, da consciência, aquilo que eu falei lá atrás, está tudo sob controle. Não está. Se a gente vai para uma balada, se a gente bebe sua reação, sua forma de agir vai estar do mesmo modo do que você estaria se não tivesse bebido? Então, não sei, eu acho que essa forma, assim, da gente pensar numa lucidez, numa sobriedade, em algo que está sob controle, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E aí, é importante, então, que a gente pense que a psicologia, que a psicanálise, então, ela considera isso, que não é abarcado pelo direito, ok? Para a gente finalizar, né, mais detalhes, isso com mais pontos aí, vocês podem ler o livro-texto, tá? Para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho do caso G, só para a gente pensar na prática essa diferença do sujeito da psicologia e do sujeito do direito. E já quero indicar para vocês que vocês possam assistir, né, essa série inacreditável, né, que é uma série curta, são 8 episódios que falam, essa jovem, ela foi vítima de um estupro e a forma como os policiais a abordam faz com que ela retire o que ela falou e ela passa a ser, inclusive, considerada como autora de ter falado uma mentira para a justiça. Então, é interessante a gente pensar, no início, quando ela é ouvida por vários policiais diferentes, tem momentos que ela se contradiz, que ela esquece um detalhe, que ela traz pontos de um sujeito e de um sujeito traumatizado pela violência sofrida. Mas isso, para um operador do direito, para um policial civil, ele considera que esses equívocos dizem de uma mentira. E aí, isso volta de uma forma muito pesada para essa jovem. Tem outras situações na sequência que mostram uma nova forma de tratamento, de acolhida, de uma postura mais humanizada e como que isso faz diferença na vida de uma pessoa que precisa da intervenção do direito. E quero sugerir também para que vocês possam ter contato ao longo da formação de vocês uma revista Direito e Praxis. É uma revista super bacana, que tem vários artigos de vários temas, então às vezes até é uma fonte, né, de referência para trabalhos que vocês podem ter ao longo do curso. Joia? O caso, para a gente finalizar, o caso fala, né, é um caso atendido, né, um adolescente cumprindo uma medida socioeducativa de liberdade assistida. O adolescente, ele cometeu um roubo, e aí ele foi julgado pelo juiz da infância e juventude, na vara da infância e juventude, e o juiz aplica a medida de liberdade assistida, uma das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Esse adolescente chega para iniciar o cumprimento da medida com a psicóloga que vai o acompanhar nessa medida. Vamos chamar de psicóloga da LA, Liberdade Assistida. Esse adolescente chega muito fechado, muito arisco, e aí a psicóloga vai conversando, né? Tem algumas perguntas que tem que ser feitas. E aí uma das perguntas é qual foi o ato infracional que o G cometeu. Isso não está posto do início, né? Por mais que essa psicóloga tenha acesso à cópia do processo, à cópia dos autos, mas ela fez essa pergunta para o adolescente: qual o ato que você cometeu que te trouxe aqui? O adolescente vira e fala assim: é só você ler no processo. Eu não preciso dizer, é só você ler no processo. A psicóloga poderia ficar calada e poderia ler. Mas ela vira e fala assim: eu quero que você me conte, porque nem tudo que está escrito no processo é verdade, é daquela forma que aconteceu. Me fala, me conta a sua versão. Esse adolescente então conta, e os atendimentos seguintes, ele começa a falar da relação dele com o pai, da relação dele com a mãe, das dificuldades que ele encontrava na vida. Em alguns atendimentos ele até se emociona diante de algumas situações difíceis. Para a gente pensar, quando esse adolescente chega e fala: só lê no processo, tá tudo lá, sujeito do direito, você pode ir lá e ler no processo. A psicóloga intervém: não, tá tudo lá não, tem coisa que tá aí com você, me fala. Esse adolescente conta, e aí ele se abre, ele começa a trazer as suas questões. E aí a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, em outras aulas, pra gente pensar que quando a gente fala de um jovem, de um adolescente, responder pelo ato, pelo crime, pela infração, para a psicologia, essa resposta é uma resposta que vai vir também, tem uma questão jurídica, teve uma intervenção do juiz, que é fundamental que tenha. Agora, qual que vai ser a resposta que esse adolescente ou jovem vai dar a respeito do ato que ele construiu, do ato que ele cometeu, a respeito desse laço social que foi ferido? Então, qual é a resposta que o sujeito vai dar? E para isso, ele precisa ser convidado a falar, para além do que está escrito no processo. Beleza? A gente se encontra nas próximas unidades. Um abração para vocês.